Após queda em junho, o preço mundial dos alimentos subiu em julho. É o que aponta o Índice de Preços de Alimentos da Organização das Nações para a Agricultura e Alimentação, a FAO, divulgado na última sexta-feira. O indicador atingiu 123,9 pontos no mês passado, uma alta de 1,3% em relação ao mês anterior, mas quase 12% menor se comparado com o mesmo período de 2022. E quem explica para a gente o motivo desse incremento nos preços é o consultor de agronegócio do Itaú BBA, o César de Castro. Boa tarde, César. Bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. César, quais foram os principais motivos para essa alta registrada pela FAO? Isso pode ter relação com a decisão da Rússia, por exemplo, de encerrar o acordo que facilitava o escoamento de grãos pelo Mar Negro? Priscila, sim, em parte sim, mas não somente isso, né? Então, julho foi marcado por aquela saída, até hoje o status que não mudou, da Rússia, do corredor marítimo lá do Mar Negro, né, que havia sido construído um ano atrás. Até então, eu diria que a temperatura aumentou do conflito lá. Por outro lado, de lá para cá, né, desde o dia 17 de julho, os preços voltaram bastante, então os mercados estão com uma leitura bem diferente dessa vez, embora esse assunto, obviamente, possa escalar. Então, entendo que se não observarmos eventuais problemas de exportação, principalmente da Rússia, né, com o caso do trigo, é possível que os preços não voltem a subir, e aí essa alta que ocorreu, que foi em parte em função disso, não deveria voltar, tá? Deveria ter uma devolução dessa alta, né? Outra razão, ali no mês de julho, né, o índice subiu basicamente por alta dos óleos vegetais no mundo. Então, isso tem, em parte, essa explicação do conflito, né, que principalmente bate no óleo de girassol, que a Ucrânia tem um peso grande. Também tiveram algumas leituras um pouco mais negativas de óleo de palma, né, na Ásia, mas principalmente, além do assunto guerra, a condição climática nos Estados Unidos, que fez a soja subir. Naquele momento, né, no mês de julho, estava muito seco, as condições até melhoraram nas últimas semanas, o desenho para a soja está melhor, visto agora de agosto, mas ali no começo de julho estava bem intenso. Então, acho que essas duas implicações aí, né, a soja subindo nos Estados Unidos pelos efeitos do clima seco e as temperaturas elevadas, a volta das preocupações com a guerra, né, que afeta o óleo de girassol, e também preocupações com a safra do Canadá, que pega um pouco a canola. Então, foram essas as razões que fizeram os óleos vegetais subirem 12% na média aí em julho. E você acha que essa tendência de alta vai seguir até o fim do ano? Uma pergunta muito difícil, basicamente porque tem relação com eventuais desdobramentos da guerra. Nós estamos achando que há razões para que não seja diferente do que está sendo agora, ou seja muito diferente do ano passado, ou seja, os mercados fiquem mais calmos a despeito de a provável continuidade do conflito lá. Isso porque o volume de exportação da Ucrânia, desde então, ele está acontecendo por outras vias que não o Mar Negro. É verdade que elas já estão sobrecarregadas, os países vizinhos ali estão incomodados com o fluxo muito elevado de grãos que está passando por lá, por causa da Polônia, da Romênia. Então, eles até baniram a importação direta de grãos, né, da Ucrânia, estão apenas deixando passar. Se essa história piorar muito, né, se os bombardeios continuarem, isso sim pode fazer preço, mas principalmente se a capacidade de exportação da Rússia for destruída. Isso parece improvável no visto de hoje. Então, nós achamos que o momento é diferente, o mundo está mais abastecido de grãos, a logística tem funcionado, vem safras boas aí nos Estados Unidos e daqui a pouco no Brasil e na Argentina também. Então, a menos que a guerra escale muito, esse é um grande porém aqui, os preços não devem voltar a subir. E outro elemento incerto que pode sim fazer preço é o El Niño, caso afete as produções, principalmente da Ásia, né, que estão relacionadas a mais seca, e lá, sem dúvida, pode afetar a safra da China, da Índia. Isso é importante para o açúcar, para o café e outras culturas. César, você comentou que, né, um dos itens, né, que ajudaram a incrementar os preços internacionais, né, entre eles o óleo vegetal, também temos o trigo. Agora, qual que é o cenário para essas produções? Você acha que aqui o Brasil ele pode acabar suprindo essa demanda? De trigo, de maneira alguma, né? Nós somos importadores, né, de trigo. Nossa origem é principalmente argentina, as perspectivas são boas.
A safra também que nós temos atualmente é considerada uma safra boa de trigo, mas, obviamente, o Brasil não tem a menor condição de compensar uma eventual supressão da exportação da Rússia, por exemplo. Então, nosso entendimento é que as produções vão caminhar para melhor, não só por conta desse volume de trigo que existe na Rússia, mas também outras partes. É claro que isso ainda assim está sujeito ao efeito do El Niño, então, se as coisas se complicarem nessa seara, né, se o El Niño eventualmente se mostrar mais forte do que a gente imagina hoje, sim, pode causar problemas adicionais. Mas eu diria que o mais importante é o fluxo, o trade, né, o fluxo logístico continuar funcionando e permitir o trigo ser escoado, porque não é um quadro de escassez de trigo, e sim uma dificuldade de movimentação dessa mercadoria. Tá certo. Mas na área do complexo soja, talvez a gente possa contribuir um pouco mais, né? Eu quero agradecer bastante aqui você, aqui para nossa entrevista aqui no Mercado e Companhia. Aproveito para te desejar uma excelente semana. Obrigado, Priscila, para você também e até a próxima. Tá certo.